E a gente vai conversar agora com o guarda municipal que foi agredido verbalmente pelo desembargador Eduardo Siqueira. O Cícero Hilário é o nome dele. A gente já te convida agora a participar dessa entrevista com a gente. Cícero, boa tarde, muito bem-vindo aqui ao Visão CNN. Luciana falando. Primeira coisa que eu queria te perguntar é como manter o equilíbrio nessa situação? Você já tinha passado por isso? Não havia passado por uma situação semelhante, né? Assim, desse mesmo nível. Mas a gente já tinha passado por algumas outras situações, né? Eu já trabalho na guarda há 9 anos e meio. O meu companheiro, Guilhermino, que estava na situação, foi o que fez o vídeo. Já trabalha há 18 anos, né? Então, a gente já tem uma certa experiência sobre situações como essa. Vocês já passam por muitas situações assim, Cícero, e durante o dia a dia, mas com a questão das máscaras, eu acredito que vocês estejam agora num trabalho mais intenso, justamente porque tem de ficar fiscalizando quem está de máscara, quem não está, orientar essas pessoas. Existe um padrão nesta abordagem? Vocês foram treinados para isso? E eu gostaria de entender até onde vai a atuação de vocês quando vocês flagram uma pessoa sem máscara. Boa tarde. Boa tarde. Quando a pessoa é flagrada sem máscara, né, está sem máscara, a gente orienta a mesma que está utilizando. Se houver recusa, a gente faz o auto a multa, né? E a gente se depara com várias pessoas, assim, ou não usando ou usando de forma errada. E a gente é orientado pelos nossos chefes de estar se comportando dessa forma. Cícero, o que a gente viu ali nessas imagens, nesse episódio, é o que a gente chama popularmente de carteirada, é a famosa carteirada, né? Isso acontece em determinados locais? Vocês são treinados para lidar com a carteirada? Assim, a determinação que a gente tem é de fazer cumprir o que está no decreto. Dependente da pessoa, da profissão da pessoa, do cargo que ela esteja, né, com quem ela conheça, a gente está ali para fazer prevalecer o decreto. Ô Cícero, a gente percebe nas imagens também que o desembargador, né, tenta ligar, faz uma ligação para um superior, tenta questionar vocês mais de uma vez, diz que conhece das leis. E aí eu queria saber mais de uma parte comportamental naquele momento. Vocês se sentiram intimidados em algum momento? Você se sentiu em dúvida do que você deveria e poderia fazer pelo fato de estar lidando com uma autoridade, também no caso um desembargador ou não? Estava tudo muito claro para vocês e até por isso houve também aí a decisão do seu colega de trabalho de filmar justamente para garantir essa segurança de vocês. Então, naquele mesmo dia a gente fez 12 autuações, né, referente ao uso de máscara. Todas foram da mesma forma, Em nenhum momento eu me senti intimidado por ele, pelo cargo dele, ou por ele conhecer outras pessoas, né? Eu estava ali para fazer meu papel. Em nenhum momento eu hesitei em fazer o meu papel. Imediatamente a gente viu ali nas imagens uma senhora passando, eu acho que, acredito que perguntando sobre essa abordagem, você pode me dizer se ela estava concordando ou não com vocês, e aí você pode me dizer como a população tem recebido essa situação de ter que usar máscara, se no geral você pode dizer que a população recebe bem essa ideia. Assim, as duas senhoras que falaram comigo após a situação, elas me elogiaram, né, e pela atuação ali, perguntaram primeiramente o que havia acontecido. Eu falei que o cidadão estava sem máscara e que ele havia sido autuado. Aí elas me elogiaram e, assim, hoje em dia a grande maioria das pessoas utilizam máscara, a grande maioria das pessoas estão usando máscara. Aí, infelizmente, existe uma minoria que não utilizam ou fazem de forma errada, né, utilizam de forma errada a máscara no queixo ou no pescoço ou muitas vezes no bolso. Cícero, a gente estava acompanhando agora a imagem mais uma vez, né? Além de rasgar e amassar a multa, ele joga no chão, né?
Nem deveria ter jogado no chão, no caso. Se quiser rasgar, é problema dele, mas deveria ter jogado no lixo, então. E, além de tudo, vocês tiveram que pegar a multa amassada no chão. Em algum momento, vocês se sentiram, ou vocês acreditam que houve uma tentativa de humilhá-los? Vocês sentiram que estavam sendo colocados nesta situação? Ou pelo fato de vocês já serem treinados e lidarem muito com isso, passaram batido? Como que vocês reagiram também a esse comportamento ali, né, de certa forma, agressivo dessa pessoa? Boa tarde, eu vou, fazer Claro, seja bem-vindo. essa colocação. Tudo bom? Boa tarde. Na verdade, a atuação nossa, ela é sempre pautada de uma forma transparente, lícita, com um embasamento legal. E, assim, o fato dele ter ateado ali a multa, rasgado e ateado ao chão, assim, lógico que ele teve o intuito aí de mostrar, prepotência, mostrar que, no ponto de vista dele, que ele seria superior à guarnição pelo cargo que ele exerce. E, assim, até enfatizando, ele levou uma segunda multa pelo descarte que ele fez ali em via pública, na cidade de Santos. A gente tem uma lei, da cidade sem lixo, cidade limpa, que pelo descarte aí de lixo, em via pública, também cabe a multa, e foi feita também essa autuação após ele ter jogado a multa rasgada ao solo. Só para explicar aqui para o nosso telespectador, a gente está conversando com os dois guardas municipais que participaram desse episódio aí, desse triste episódio com o desembargador lá em Santos. Agora quem fala com a gente é o Roberto Guilhermino, que também estava lá, que estava filmando, inclusive, vai falar também sobre esse fato de filmar. E a gente também está tentando contato com o desembargador, porque como você conhece o Visão CNN, aqui a gente ouve todos os lados, todas as vozes, sempre que possível. Então está aberta aqui também a possibilidade da conversa com o desembargador. Roberto, queria te perguntar em relação a exatamente o filmar. Hoje em dia, a gente sabe que o filmar, inclusive para outros lados também, vítimas de violência policial, tem filmado ações, e aí eu quero que você fale sobre isso, como garantia de possibilidade de, no futuro, garantir ali que você vai ser correto. Tudo vai acontecer de forma correta, a denúncia. Vocês temem represália depois desse momento, primeiro momento em que tudo foi filmado, está tudo gravado e a gente está falando sobre isso, mas daqui a um tempo a história esfria, as pessoas esquecem. Vocês temem represália? Então, com relação à filmagem, assim, a gente realmente fez com esse intuito de se respaldar, ter ali uma forma de, se porventura fosse necessário, mostrar que a ocorrência ela foi ali baseada desde um primeiro momento na educação, na orientação, porque muitas das vezes as pessoas abordadas, elas querem insinuar que ficaram hostis, no caso, e passaram a agir de forma agressiva porque tinham sido abordadas com desrespeito, de forma truculenta. Então eu fiz a filmagem para que a gente tivesse esse respaldo, caso ele viesse a falar depois que tinha sido abordado de uma forma que não teria sido correta no ponto de vista dele. Bom, nós temos aqui já algumas participações, de pessoas que nos acompanham no Visão CNN, e aí nós temos uma pergunta do Ronan sobre treinamento periódico, porque com a questão das máscaras, claro que muita coisa foi mudando, Como abordar, no caso especificamente de pessoas sem máscara, o que fazer, etc. Vocês recebem treinamentos periódicos para isso? Vocês são comunicados diariamente? Recebem orientações também daqueles que são seus superiores aí na Guarda Civil Municipal? Como que é essa parte para garantir também que vocês possam ter uma atuação certificada pelo órgão ao qual vocês pertencem? A pergunta do Ronan Botelho. Então, com relação a esse treinamento, existe sim um treinamento, é uma coisa nova, é uma situação que ninguém esperava passar até então.
né, de uma pandemia, de algo que veio realmente mudar o cotidiano das pessoas. Então, realmente, a gente tem ali uma orientação dos nossos chefes, um treinamento, para que a gente faça a abordagem baseada ali na orientação, primeiramente, né? Não é algo que seja já logo de cara aplicado a multa, né? Só realmente quando a pessoa se opõe de forma incisiva e não utilizar a máscara, que é feita a multa. Então, essa orientação é passada pelos nossos superiores, né? A gente tem tido aí todo o apoio, o respaldo, até vou deixar aqui claro, né, dos nossos superiores, do secretário, do prefeito. Então, a gente trabalha de uma forma tranquila e baseada na legalidade das nossas ações. Bom, eu vou pedir os dois guardas, o Guilhermino e o Cícero, para ficarem aí com a gente só um minutinho, que a gente vai ouvir um pouquinho de novo o que foi dito ali, porque tem uma pergunta sobre isso. Vamos ouvir. Não, imagina, você vai achar isso para gastar, se você jogar em via pública, você vai ser o código do despejo de via pública. Tá. Não também tem. Pegar da unidade, aí passa outro. Ricardo, capeta aqui, pode ter tudo 2 ou 3. Deve ficar. 13, 8. Guilhermino, você estava assistindo o seu amigo sofrer ofensas e ser desqualificado, inclusive com uma palavra que a gente devia realmente pensar sobre, analfabeto. Você sabe ler como se essa fosse um xingamento, uma espécie de xingamento. O que estava passando por você ali na sua cabeça? Porque eu vi que você manteve a calma e não falou nada, continuou gravando sem falar nada. Uma confiança no seu colega Cícero e Hilário de que ele saberia como sair daquilo? Exatamente. Tinha total confiança no comportamento, ali na abordagem. Sei que, né, por a gente trabalhar junto já há um bom tempo, ele saberia, sim, conduzir ali a abordagem, a ocorrência, da melhor forma possível, mantendo a calma, porque, assim... Bom, nós estamos aí, né, acompanhando a entrevista do Cícero e do Guilhermino. Tivemos um pequeno problema no sinal de internet. Vamos tentar restabelecer, então, a comunicação com eles. Enquanto isso, você acompanha, então, as imagens, né, desta abordagem que foi feita ao desembargador Eduardo Almeida Prado Rocha de Siqueira, que, aliás, também tem espaço aqui no Visão CNN, caso queira contar, né, o que aconteceu naquele momento e explicar a versão dele dos fatos. Agora, voltando então a você, Guilhermino, você estava dizendo então que você confiou completamente na atuação do seu companheiro naquele momento ali, por isso manteve a gravação das imagens, né? Exatamente. Eu não teria dúvidas, né? Não tinha dúvidas ali na hora que ele saberia permanecer calmo, conduzindo a ocorrência, sempre baseada na legalidade, porque às vezes na abordagem, muitas vezes, o que a pessoa quer é que a gente realmente perca ali a conduta correta para virar a ocorrência, né, um termo que a gente utiliza, para colocar a gente na situação contrária ali de um abuso de autoridade. Mas mediante tudo que a gente faz, o treinamento, o dia a dia e a experiência, a gente vai ganhando essa maturidade para realmente permanecer ali coeso nas nossas ações. Agora, mais do que isso, vocês chegaram a registrar algum tipo de ocorrência contra essas agressões verbais que vieram por parte do desembargador ou contra a resistência dele naquele momento de orientação que vocês tentavam dar? Houve algum tipo de registro formal disso, além das imagens? Não, até a presente data não, até por ser bem recente, né, o ocorrido, mas assim, vai ser feito aí, né, posterior aí, na delegacia sim, uma queixa aí, mediante a ação, né, que a gente sofreu na abordagem,
para que isso também não passe aí de forma impune, né? Porque, assim, toda abordagem que é feita pela Guarda Civil Municipal de Santos, ela é feita da mesma forma, né? A gente aborda a pessoa, a gente não sabe quem é, a gente não tem essa prerrogativa também de querer saber se a pessoa é estudada, se não é estudada. Então, é sempre feita na base da educação, da orientação, e a gente vai continuar trabalhando dessa forma, mas a gente ainda vai estar fazendo, sim, essa queixa na delegacia contra o episódio que ocorreu. Guilhermino, tem pergunta aqui dos nossos telespectadores falando sobre o perfil de quem desrespeita. Então, o Luiz Felipe diz aqui se eles identificam que há um perfil predominante de pessoas que desrespeitam. Exemplo, pessoas ricas, é o que ele diz aqui. E aí, eu lhe pergunto, vocês identificam essa diferença? Pessoas que dão carteirada, e dependendo do local, existe um perfil dessas pessoas, que é o que o Luiz Felipe quer saber? Não, na verdade eu não consigo fazer uma correlação que haja uma diferenciação entre a pessoa ser mais rica ou morar num bairro mais luxuoso, digamos assim, né, com uma qualidade de vida melhor. Isso é bem variável, acho que é da pessoa, da postura, né, da educação de cada um. Tem pessoas que tem uma classe, né, pertence a uma classe social alta, que são extremamente educadas, e há pessoas que têm uma qualidade de vida ali inferior, que também são educadas. Então, quer dizer, tanto a parte de baixa renda ali da sociedade, quanto a alta, ela tende, às vezes, assim, ou para um lado ou para outro. Tem pessoas educadas e tem pessoas que acham que vão se prevalecer por algum cargo ou por alguma posição social. Ô Cícero, a gente tem também aqui o Jackson Honorato dizendo que ele é do Guarujá e já viu várias vezes pessoas que desrespeitam aí o uso da máscara e também desrespeitam os guardas civis municipais. Vocês já chegaram também a ser agredidos fisicamente por conta disso? Já houve uma tentativa de confusão também provocada ou não? Por enquanto, essas confusões ficaram ali baseadas apenas em agressões verbais ou tentativas de intimidação. A gente, no caso, não. Comigo e com o Guilhermino ainda não teve nenhuma situação de máscara possivelmente com agressão física, né? Agora, com outro companheiro nosso, houve um caso que teve uma agressão física, né? Um empurra por causa da máscara. O cidadão não queria estar utilizando a máscara. Eu vou insistir numa pergunta aqui, que é uma pergunta que habita o imaginário do brasileiro, que é como pessoas ricas, como disse aqui ainda agora o nosso telespectador, e eles vêm insistindo aqui, por isso que eu vou insistir também, que pessoas ricas têm um tipo de tratamento, pessoas pobres ou periféricas têm outro tipo de tratamento. E aí o Jackson, ele pergunta aqui, se vocês teriam a mesma paciência se fosse um pobre e negro. Me desculpe, mas eu tenho que fazer as perguntas porque eu acho que a gente tem aqui uma entrevista sincera e é muito importante para a população ter esse entendimento. Então, eu faço a pergunta aqui para o Guilhermino ou para o Cícero, quem ficar mais à vontade para responder. Então, assim, claro, você tem que fazer a pergunta que está sendo enviada através dos telespectadores, mas é óbvio que o tratamento ele é igual para todos, independe da cor, da sua classe social, né, da sua posição, do cargo que exerça. Com certeza, um cidadão negro, branco, pardo, índio, e por mais que tenha essa mistura de raças, vai ser tratado da mesma forma. O nosso treinamento, a Guarda Civil Municipal de Santos, dá todo um respaldo para que a gente haja e tenha legalidade nas nossas ações. Então, quer dizer, não tem variáveis. Toda abordagem ela é prestada dentro da legalidade, independente da cor da pessoa abordada ou da sua classe social. Nós temos algumas participações também, como a do Pedro Sérgio, dizendo que não concorda com a multa. A multa ela é realmente a última opção para a Guarda Civil Municipal? Vocês tentam mais de uma vez uma orientação e a multa só vem quando realmente a pessoa se nega, de fato, a atender, né, a essa regra que nós temos neste momento para o uso de máscaras?
Sim, sim, se a pessoa não estiver utilizando ou estiver utilizando da forma errada, já é sujeito à autuação, né? O que a gente faz? A gente orienta a pessoa a estar utilizando da forma certa. Caso ela se recuse ou caso ela coloque e logo à frente retire de novo, como já aconteceu, ela é autuada. E se recusar, ela é autuada também. Ela não pode ir presa, porque também tem o Saulo Ribeiro, por exemplo. Vocês poderiam dar voz de prisão a esse desembargador por ele ter desacatado ali essa regra, ou enfim, ter também, né, tentado intimidar vocês, chamando você, por exemplo, de analfabeto, tentando essa forma intimidatória? Ou a prisão, neste caso, não é viável? É uma situação delicada, né? Na verdade, acho que ao máximo a gente ia tentar não fazer esse tipo de atitude, Sim. até pela função que ele exerce, salvo que eu esteja enganado, a gente não teria nem essa prerrogativa de prendê-lo, né? Deveria ser passado realmente ao Supremo Tribunal de Justiça, né? O episódio. Então, eu acho que é isso, né? No máximo ali, a gente ia fazer a queixa-crime posterior, mas não ia dar essa voz de prisão, até para que não tentasse, de uma certa forma, virar a ocorrência, como eu já falei anteriormente, né? Sim. E vocês já deram voz de prisão a alguém pela ausência de máscara, não uso de máscara nos últimos dias? Não, na verdade, não existe essa sanção que a pessoa seja presa, né, por não utilizar a máscara, né? É só um decreto de lei, ela está passível da multa. Assim, muitas das vezes as pessoas se negam a fornecer os dados, né, para que seja confeccionada a multa, porque ela é gerada em cima do CPF da pessoa. E quando isso ocorre, a gente conduz somente a pessoa à delegacia para que lá então seja fornecido esses dados para o preenchimento, mas em hipótese alguma ela vai ficar presa por conta de não usar a máscara. Bom, eu agradeço muito a participação de vocês aqui, também a participação do público através do Visão CNN, inclusive, porque é muito importante para outras guardas municipais pelo Brasil. Nós ainda vamos falar desse assunto, porque o caso de vocês é um caso pacífico, mas nós já vimos guardas municipais sendo agredidos por aí e também agredindo cidadãos por conta do uso de máscara. Então, eu agradeço muito aqui ao Cícero Hilário, Roberto Guilhermino, os dois que participaram desse episódio. Muito obrigada. Ok, agradeço a oportunidade. Se eu puder, eu queria só frisar mais uma coisa e deixar claro, né? Primeiramente que para a gente adentrar a corporação, né, a gente presta um concurso público e não é fácil, é muito concorrido e por aí só já se tem a prerrogativa que não somos analfabetos. E quero deixar claro que o meu amigo aqui, em questão que estava verbalizando, ele é pós-graduado em gestão de segurança pública, até para que as demais pessoas saibam que não se trata de alguém desqualificado exercendo uma função importante com a população santista. Roberto, você frisou bastante isso, porque isso te ofendeu profundamente, foi? Sim, exato, né? Eu acho que a gente tem que deixar claro, até falo por mim também, que também tenho essa formação pós-graduado, e assim, acaba magoando a gente, né? Porque é um cidadão que foi abordado e não tem conhecimento da nossa vida, né? Não sabe o quão difícil é a gente conquistar as coisas, o quanto é trabalhoso para a gente, né? Muitas vezes se dedicar à questão familiar, de ser pai, de ter a nossa vida social e ainda assim correr atrás dos nossos sonhos e conquistar nossos objetivos. Muito bonito, muito obrigada então aos dois guardas municipais, bom trabalho para vocês. Obrigado. Obrigado. Obrigado.